Esperar o pessoal chegando aí. Olá, gente! Agora aqui no Instagram também. Iniciando hoje o nosso Poção Mágica de Gabi em dia diferente, né? Porque afinal de contas, Poção Mágica de Gabi ele acontece sempre nas segundas-feiras, né? Às 18h20. Mas realmente eu não fiz as edições do... como chama? As edições de feriados. Então, tô colocando aí hoje o nosso Poção Mágica de Gabi. E aí, como vocês viram aí no nosso chamado, aí no nosso anúncio do tema de hoje, gente, é sobre satisfação. Você já parou para analisar esse tipo de assunto na sua vida? Eu fiz até uma pesquisa ali, algumas pessoas comentaram. Então, a questão de dar satisfação por as 3 questões, achei que estava um barulho aqui de uma página de algum site, de as pessoas comentarem sobre a questão de dar satisfação no sentido de ficar preocupado com o que o outro está pensando, então o outro estar sempre em um julgamento de você e você se incomodar com isso, né? E aí acaba sendo um ponto bem complexo, digamos assim. Bom, deixa eu me apresentar primeiro para a gente entrar de fato aí no tema. Então, meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional quântica e nutricionista. Então, eu trabalho ajudando principalmente, né, que é o maior percentual do público, são mulheres, a ajudar essas mulheres a encontrar o processo delas de transformação para que elas se realizem nos seus desejos. E claro que quando a gente fala em realizar os seus desejos, pode ser um pouco amplo, né? Porque para uma mulher pode ser querer ser mãe, pode ser se casar, pode ser resolver alguma situação de carreira e tal. E eu até andei analisando e percebi que muito que tem chegado das minhas clientes que estão passando nesse processo de desenvolvimento, nesse desenvolvimento comigo, tem em comum essa questão da carreira. Então, ou não está mais satisfeita com aquele trabalho que já está há anos naquele trabalho, quer mudar de trabalho, quer mudar de área, então aquela transição de carreira, tá? Ou então tá por bastante tempo fora do mercado. Então, assim, diferentes pontos em comum de mulheres que estão buscando essa questão de transformação na carreira. Porque eu costumo falar sempre, gente, que a gente tem uma relação, a relação interpessoal, que é a relação com seus colegas de trabalho, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, enfim, com todos os familiares, assim como relação com os amigos, relação com outras situações. Cada uma dessas situações, que pelo menos uma delas você consiga resolver aquela área da sua vida, consequentemente aquilo ali expande para outras áreas. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa preocupação de carreira, de transição e tal, é uma questão que é delicada. Por quê? Porque toca no financeiro, gente. Então, quando a gente busca essa realização, não só uma realização pessoal com relação à carreira, com relação a finanças, mas poder, como se diz, poder tá utilizando aqueles recursos de fato para as necessidades básicas e lazer, gente, que é muito importante você incluir no seu dia a dia, tá? Mas vamos lá e vamos falar um pouquinho aí desse tema. Então, o tema que falamos hoje é veja por que você dá satisfação. Então, vamos lá. Teve gente que me respondeu ali, né, uma das questões que eu comentei, a questão de se sentir, possibilidade de se sentir julgado quando você fala alguma coisa, tá? Como se tivesse que dar aquela satisfação, mas com receio e medo de o que o outro vai pensar de mim, tá? E aí também veio um ponto que trouxeram para mim, que muitas vezes é de outra geração, não sei se a gente consegue encaixar 100% na nossa geração atual, com as crianças de hoje, mas talvez sim, dependendo da família, que é a questão de dever satisfação aos pais, de dever satisfação do que de papai e mãe, tá?
E por que eu disse que talvez se encaixe ou não nos dias de hoje? Porque realmente hoje a gente vê aí uma geração nova que está chegando, crianças bastante diferentes das crianças de quando nós, por exemplo, fomos crianças. Então as crianças, elas já chegam com toda uma esperteza, com todo um know-how, parece assim, sabe, um conhecimento de algumas questões. E às vezes os pais inclusive ficam, né, meio assim, gente, nossa, o que essa criança sabe, né, essa menina. Então, que é o filho. Então já vem com esse intuito desse pai também ser testado, desse pai estar em provação, esse pai e essa mãe, óbvio, né, desse tipo de realização, tá? E aí, muitas vezes, não se tem necessariamente esse link de dar a satisfação dessas crianças atuais. Então, por isso que quando eu falei, puxei lá de trás, né? Então, assim, muito comum nas gerações anteriores dos nossos pais ou avós de ter essa questão de satisfação, de falar sobre questões que você tem que falar. Mas vamos lá, não foi à toa que eu puxei esse assunto. E por que eu trouxe ele aqui? Porque eu percebo muitas vezes no processo terapêutico a pessoa passando por muitas questões em que ela acha e ela mesma julga e percebe de uma forma que ela tenha que dar satisfação para as pessoas. E aí tem muitas coisas, gente, por trás desse tipo de comportamento. E é por isso que eu trouxe esse tema e esse assunto aqui para vocês. Por quê? Porque quando a pessoa ela se sente nesse intuito, nessa questão de dar satisfação, vamos analisar juntos. Se quiserem interagir comigo, fiquem à vontade. O que tem aí por trás dessa questão de dar satisfação, né? Então vamos lá. Uma baixa autoestima, porque a pessoa acha que ela deve alguma coisa para alguém, então ela tá sempre se justificando, sempre e respondendo e dando satisfação, tá? Para pessoas que não necessariamente, porque lembrem assim, gente, claro que tem toda uma questão de respeito e tal. Então, e eu vou chegar nesse ponto, tá? Mas primeiro eu quero trazer para vocês os pontos que a gente precisa analisar de que comportamento ou sentimento pode ter por trás disso e que a gente tem que buscar, porque isso é um trauma. E quando a gente busca esse trauma, a gente começa a resolver um comportamento que pode estar há muitos anos já dessa questão de dar satisfação, só que de uma forma meio desfreada, uma forma que não tem necessidade daquilo. Porque você, quem tá lá com a autoestima alta e tal, tá bom, vai responder se quer, não é a questão de deixar de responder. É que tem duas coisas, a fome e a vontade de comer, né? Por quê? Porque em que tipos de relacionamentos você pode estar com o seu crush, com o seu namorado, com o seu relacionamento sério, em que você possa estar dando a satisfação, porque na verdade aquela outra pessoa está no controle. Então tem alguém no controle e você deve satisfação para quem está no controle. E aí eu te pergunto, você tá afim mesmo de continuar numa posição em que você tenha que dar satisfação para alguém que tá no controle, né? Então, gente, vamos lá. Sempre quando se fala de questões emocionais, elas são bastante delicadas. Porque, de repente, você pode me ouvir falar alguma coisa aqui que pode te ofender, que você pode não gostar, tá? Mas, se você analisar, e principalmente, presta atenção agora, principalmente, se eu te falar alguma coisa que aquilo ali bater, você assim, nossa, que bobagem que ela tá falando. Presta atenção, volta o vídeo, vê aquela frase, aquilo que tu disse assim, nossa, aquilo ali não faz sentido, que bobagem, que você negou, tá? Dá uma olhadinha naquilo ali de novo e te percebe. Procura aquela fala, aquele ponto dentro de ti para ver se realmente tem ou não tem. Tá? Porque normalmente o que a gente tá negando é algum ponto que a gente tem que olhar para conversar com aquela situação para melhorar aquele ponto, tá? Então isso é bem interessante de lembrar, tá? Uma outra questão que até tá ligada da questão da baixa autoestima é a culpa. Por que tá ligada com a questão de baixa autoestima? Porque muitas vezes a pessoa, ela vai dar satisfação porque ela tá com a autoestima baixa.
e porque no fundo ela tem culpa. Porque olha só, aquela pessoa que você tá sempre querendo agradar, que você vai dar presentinho, te pergunto, você tem certeza que a tua relação com essa pessoa tá muito maravilhosa? Ou a gente tem aí por trás um sentimento de culpa? O que você acha que você deve para esta pessoa, além da satisfação? Porque pelo fato de você ter a sensação de que você deve para aquela pessoa, pronto, é uma culpa. E aí você vai tentar agradar essa pessoa, você vai dar satisfação para ela, porque ela te gera algo que vem lá de dentro e que pode estar relacionado a essa questão de culpa, tá? Então notem que eu tô colocando diferentes sentimentos, sensações, que por trás da história de dar satisfação pode ter esse sentimento, tá? E tudo aqui é legal analisar, tudo mais, por quê? Porque você pode buscar melhoras das suas relações, tá? E quando eu falo com aquela pessoa assim, você adapta para qual a pessoa. Porque uma coisa eu vou falar para vocês. Enquanto eu tô falando essas coisas, e aí você vai e vem uma pessoa na tua cabeça. Para e analisa essa pessoa e essa situação que veio na tua cabeça. Porque essa é a questão que tem que ser analisada. A nossa essência, o nosso eu sou, ele traz muito esse ponto, né, relacionado ao intuitivo. Então, assim, aquelas mensagens, aquela intuição, aquela primeira sensação que te vem, aquela primeira vozinha é a tua resposta. Então, tô falando, tá vindo uma relação com uma pessoa, para e presta atenção nisso. Vamos lá, outro ponto que nós temos relacionado à questão de dar bastante satisfação, dependência emocional. Gente, agora, né, pode ver, todas essas questões que eu tô trazendo para vocês, elas se conectam. Por quê? Porque uma pessoa com baixa autoestima, provavelmente ela tem uma culpa por trás daquilo, e aí por isso ela depende emocionalmente de outra, tá? E aí o que a pessoa faz? Dá satisfação. Tudo que ela vai fazer, ela vai falar sobre o que ela vai fazer, onde é que ela vai, etc e tal. Tá? Lembrem que eu vou chegar no final falando sobre o ponto de vista que sim é necessário a gente dar a satisfação, que está mais ligado ao respeito, dando um spoiler para vocês, mas eu quero falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, tá? Uma outra questão que temos aí também por trás desse ponto de satisfação é sensação de que vai perder a pessoa que ama, medo. Claro que o medo pode ser bem amplo, relacionado a vários pontos, mas essa sensação desse medo de que a qualquer momento você pode perder alguma pessoa, de novo tem a culpa aí relacionada, pode ter uma dependência emocional, e aí, como se fosse para consertar isso, existe uma satisfação, dar satisfação, né, falar sobre o que você vai fazer assim assado, tá? Então isso é um ponto que também está ligado ao próximo que eu quero trazer aqui para vocês, que é a insegurança. Então, gente, quando a pessoa ela é insegura, quando ela não tem confiança nela mesma, o que ela vai fazendo? Ela vai passando e vai dando... porque assim, ó, gente, vamos lá, vamos ampliar um pouco a visão disso. Quando eu falo em dar satisfação, é o que eu falei, eu vou chegar lá em questões de relações mais sérias e tudo. Só que, quando a gente fala em dar satisfação, eu tô falando daquela pessoa que se ela for pegar um ônibus, ela vai capaz de dar satisfação pro cobrador, né? Trocador no Rio, cobrador em Porto Alegre, aqui em São Paulo, eu não sei como é que diz. Dar satisfação para uma pessoa que, na verdade, ela não conhece sobre alguma coisa. E isso é muito comum. Então, vocês entendam que falar sobre dar satisfação é uma coisa bastante ampla que a gente pode olhar, porque a gente precisa olhar principalmente para esses pontos. Porque esse dar satisfação para quem é um desconhecido, e não desmerecendo o desconhecido, porque a gente vai conhecer e o dia inteiro a gente tá encontrando pessoas que vão nos ajudar em diferentes aspectos da nossa vida e pessoas de passagem mesmo, tá? Ok. Você vai respeitar essa pessoa, mas você não tem que dar satisfação para ela. Porque você é uma pessoa segura, porque você é uma pessoa confiante, porque você é uma pessoa de autoestima. Então você, claro, vai conversar, vai ser educado com essa pessoa,
mas você vai dar satisfação? Satisfação do quê? Porque às vezes assim, ai, olha, eu não tenho trocado agora pro cobrador do ônibus, que eu falei, vamos lá, um exemplo simples. Eu tô aqui, eu nem sei, eu tô aqui com um valor tal, e eu não consegui trocar antes, então o que eu tenho aqui, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui uma moeda. Então tá bom, então vou lhe ajudar e tal, com o troco e tal, mas às vezes a pessoa compra, não, porque eu fui no banco e aí eu não consegui sacar, daí eu consegui sacar e aí conta uma história, gente, tá? Então, esses pontos, né, que eu tô querendo trazer para vocês. Tá? E se vocês quiserem comentar comigo aqui o que vocês acham desses pontos que eu tô trazendo, fiquem à vontade. Como eu falei, um outro ponto que tá bem ligado na parte de insegurança é a falta de confiança na pessoa mesma. Então, a autoconfiança abalada. Que, de novo, vocês veem, tudo são teias que se interligam. A falta de confiança nela mesma tá interligada à insegurança, à autoestima baixa, e é um desencadeamento, é um dominó. Então, tu monta aquele dominózinho, pronto, um tá ruim, derruba o dominózinho, tá? Ou uma torre de papel, uma coisa que não tem segurança, não tem aquela estrutura, aquela base sólida, tá? E aí isso faz com que a pessoa fique constantemente se debatendo nas suas questões, nas suas relações, e ela acaba passando bastante por esses debates, por essas questões. E os últimos pontos aí que eu trago para vocês relacionado a isso é a parte, por exemplo, do orgulho, tá? Então, porque a pessoa é orgulhosa, já vê que é um pouco diferente, mais por trás, um pouco diferente, porém, por trás do orgulho, a gente sabe que tem muitos desses sentimentos que a gente falou antes, tá? Então, sim, pode acontecer dessa pessoa tá sempre dando satisfação para uma pessoa, ou neste caso de ser orgulhosa, uma pessoa orgulhosa, eu não tô falando daquele orgulho de eu entrei agora no emprego novo, eu ganhei o troféu, eu ganhei a competição. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquele orgulho, aquele sentimento de orgulho que te baixa a tua vibração, né? Então, essa sensação, esse sentimento de orgulho é que tá relacionado por trás dele, assim como eu disse, que dar satisfação traz bastante coisa por trás, o sentimento de orgulho, essa vaidade, né, ela tem por trás uma insegurança, uma falta de confiança, uma baixa autoestima. Então, de novo, tem bastante coisa aí relacionada com esses pontos, né? Então, é bastante interessante analisar toda essa parte. E aí, a outra questão, né, é o ego, né? Então, assim, que ego enorme é esse que faz com que a pessoa se comporte de tal maneira, né? Então, o ego interfere muito, porque, maravilha, eu vou escolher, então como o ego tá inflado, a pessoa vai escolher para quem ela vai dar satisfação. Então ela acha que tá tudo bem, vai dar satisfação para algumas pessoas mais próximas, vai não só não dar, mas ignorar, porque uma coisa é dar satisfação, ou ignorar dar satisfação, mas com isso faltar com respeito. Então, esse é um ponto legal de a gente ter atenção, da gente olhar para isso, porque a gente tem esse ponto relacionado muitas vezes a um ego muito inflado, um ego que está além da uma humildade de perceber no outro, perceber as relações com o outro e toda essas inter-relações que te levam para o teu fluir da tua vida de uma forma adequada, tá? Então, assim, basicamente, gente, eu separei esses pontos para falar com vocês, tá? A gente poderia dizer, por exemplo, tristeza também, né? Então, a tristeza, só que vamos lembrar que a tristeza, então eu tô triste, eu não quero dar satisfação, ou porque eu tô triste eu vou dar satisfação, só que vamos lembrar que eu ia falar que a tristeza, por trás da tristeza, o que existe? O que é uma pessoa triste? Segura aí que essa dói.
Não vai ficar triste que eu falei. Porque assim, gente, olha só. A gente tem que entender e analisar o que tem por trás de tudo isso, tá? Então, olha só. Por trás de uma tristeza tem uma pessoa orgulhosa. Entenda. Por que uma pessoa orgulhosa? Nossa, tá se acabando, tô triste, tô chorando, o crush me deixou, o namorado me deixou, ou o trabalho, tá bom. Tá, só que olha só, eu entendo a tua tristeza, de verdade. Mas o que eu quero tentar mostrar pra vocês, por que tem orgulho por trás da tristeza? Porque a pessoa triste, ela tem esse orgulho por trás que protege ela de ela não se mostrar para as pessoas. Por quê? Porque se ela mostrar para as pessoas, ela pode ser julgada. Então a pessoa não quer ser julgada, porque é muito ruim. Imagina, eu tô aqui, depois vou botar esse vídeo lá no YouTube, tá? Maravilha. Aí a pessoa, um monte de gente assiste, maravilha. E aí? Se eu ficar preocupada e ficar triste porque alguém pode me julgar, gente, vai ter um monte de gente que vai me julgar, vai ter um monte de gente que vai me amar e vai me odiar e tá tudo bem. É isso que acontece com um monte de gente que tá no digital. Ou mesmo, não precisa estar no digital não, ou mesmo quando a pessoa é um profissional e recebe o seu paciente no seu consultório, maravilha. A pessoa, naquele momento, presencialmente, a outra tá ali, todo o tempo ela tá julgando aquele profissional que tá atendendo ela, porque ela tá fazendo um julgamento, pensa assim, essa pessoa, a Gabriele serve para me atender ou ela não serve? Eu gostei da consulta dela ou eu não gostei? Aí, eu saí muito triste porque a consulta, eu não gostei da consulta, vamos dizer. Tá bom, triste porque teve um orgulho de que se ela tivesse numa posição, em que posição você estaria que você poderia ter este orgulho ferido? E você tem medo do julgamento das pessoas. E isso eu botei ali naquela enquete, né, de interação, eu botei de ontem para hoje, eu até antes de entrar eu vi que já saiu, né, porque foi mais ou menos esse horário que eu botei. E aí um ponto que a gente tem quando pensa sobre essa questão, esse medo de ser julgado. Que medo é esse, gente? Que orgulho é esse? Que ego deste tamanho é esse que tá preocupado com a questão do julgamento da outra pessoa? Porque assim, a outra pessoa tá fazendo, então por que ela tá sentada dentro de casa assistindo e olhando e tá fazendo? Então assim, que orgulho é esse? Tá? Gente, trabalhar com terapia é duro, eu falo, me amam e me odeiam as minhas pacientes, minhas clientes, por quê? E elas dizem não, que elas não me odeiam, mas assim, por que eu às vezes brinco e falo que a pessoa pode me amar e me odiar? Porque quando a gente está falando de emoções e de terapia e a gente está mostrando para a pessoa algo que a pessoa não enxerga, e porque eu mostrei, ela pode negar e não enxergar ainda, mas quando ela começa a enxergar aquilo que eu estou mostrando, que eu estou vendo e que eu estou mostrando e tal, e a gente começa a conversar, entender aquilo ali pelos pontos de vista emocionais, e a gente está usando estudos, enfim, ok. A pessoa começa a cair ficha, gente. E quando começa a cair ficha, quando começa a entender, quando você para de negar alguma coisa que você não queria ver na tua vida, a tua vida muda. Você vira chave, entendeu? Então, por mais às vezes assim, eu trago, gente, vocês estão vendo? Eu falo na lata. E a paciente que passa comigo sabe que eu falo na lata também, tá? Por quê? Claro que com muito amor, com muito respeito, mas por quê? Porque se eu tô vendo alguma coisa ali, a pessoa tá passando comigo pra ela ter transformação, pra vida dela mudar naquele ponto que ela tá buscando. Então, se o ponto, por exemplo, é a carreira que a gente falou antes, a pessoa tá buscando mudança naquele momento que ela tá investindo em passar ali comigo. Investindo, gente, vai muito além de qualquer financeiro, de qualquer coisa. Eu investindo em olhar para dentro dela. Isso pode ser o maior investimento, né? Este olhar para dentro. Eu não tô falando aqui de finanças disso. Esse investimento, por quê? Porque as pessoas querem normalmente fugir. Então vamos lá, em diferentes aspectos. Ou a pessoa vai pra balada, então vai lá, foge, né? Vai beber e tal.
Ou a pessoa vai viver de praia final de semana com os amigos, conversa pra fora, tá. Ou a pessoa passa final de semana, vai com o marido, vai pro restaurante pra cá, passeia um pouco ali, tá. Claro, você tem que aproveitar a vida? Tá, tem que aproveitar, assim, claro. Não é nada diferente disso que eu tô falando. Mas a questão de esse entendimento, essa questão de como que você vai lidar com esses pontos, tá? Pontos emocionais, que no momento que eu te coloco, tá bom, é essa a sua questão, e você, com humildade e tal, você para pra dizer assim, gente, pois é, né? A pior é que é e tal, mas você começa a te analisar, muitas coisas vão quebrando, tá? E aí vamos lá, que eu desviei um pouco para isso, mas foi o que foi vindo, e o que eu quero falar do ponto da questão de dar satisfação. Em que sentido então, né? Vamos lá. Falei aqui um monte de que vários pontos de dar satisfação aqui, dar satisfação ali, que pode ser vários sentimentos que na verdade não são legais, não é? Então, baixa autoestima, ego inflado, vaidade, orgulho, falta de autoconfiança, enfim, tudo que eu falei aí, que vocês já viram aí, que me acompanharam, maravilha. Agora, em que ponto, então, que cabe esta questão de dar satisfação? Eu citei lá no início a questão de, principalmente, as pessoas de gerações mais para trás, normalmente nossos pais e avós e tal, eles tinham essa questão de dar satisfação. Era uma obrigação, era a criação daquele momento, né? Então tinha que dar satisfação para pai e mãe. Então, gente, digamos que a gente possa olhar que este dar satisfação lá daquela época, nesse exemplo, é uma questão de respeito aos pais. E aí a gente entra num ponto, que é honrar pai e mãe. Porque quando a gente toca em terapia, gente, a gente não foge de papai e de mamãe. Porque tudo que aconteceu na nossa infância, seja com papai e mamãe presente ou não presente, tá? Não importa. Porque você tem a memória, tá? Na sua célula, desse pai ausente. Aí, por exemplo, para a mulher que teve o pai ausente, que via pouco e tal. E olha só, pai ausente pode ser várias coisas, tá? Porque pai ausente não é só um pai que foi embora da casa. Ele pode ser um pai que separou e ficou pouco presente. Ele pode ser um alcoólatra, uma pessoa que bebia, que tinha um vício. E por quê? Mas ele tá sempre ali. Tá, mas ele tá consciente, interagindo com aquele filho? Não, ele tá agindo como um ausente, porque ele tá bebendo, ele tá sempre bêbado. Então, da onde que ele tá presente? Tá? Pai que trabalha muito, então ele tá sempre viajando, sempre com a mala no carro, tá pronto, é um pai ausente. Então, o que vai trazer, por exemplo, para as relações de uma mulher que teve um pai ausente? Uma dificuldade, né, dela ver nos homens um homem que possa estar presente, porque simplesmente ela não teve um modelo. E lembrem que isso que eu tô falando é o modelo lá da infância. Não quer dizer que hoje teu pai e a tua mãe sejam assim. Hoje teu pai e a tua mãe podem ser outros tipos de pessoas da tua infância, tá tudo bem. Só que naquele modelo daquela época, o que aconteceu? O que aconteceu é que o modelo foi esse de ausência. Essa criança, essa menina, que eu dei o exemplo da menina, ela vira uma mulher e ela tem registrado. Olha, pode ser de 3 anos de idade, pode ser de 5 anos de idade, de 9 anos de idade, ela tem aquilo registrado de que ela teve um papai ausente. O que vai acontecer inconscientemente? Ela vai sempre se plugar e vai conhecer o crush, que depois vai virar o namorado, que vai virar o marido, né? Não, porque crush tá na moda do pessoal falar, né? Então, gente, apesar de eu ser jovem, eu tô meio por fora dessas coisas. Então, assim, vamos lá. Trouxe relações que virou uma relação séria com um homem que tá sempre ausente para ela. Uma outra ausência é a morte, é o falecimento. Então, é aquele pai que foi e ele ficou ausente, tá? Então, depois a mulher vai e se casa com um homem que ele tem comportamentos de ausente, que pode ser todos esses que eu já citei, tá? Expressado nesse homem. Então, sempre um homem que pode estar ali ausente de alguma forma na vida daquela mulher. Então, por que honrar pai e mãe? Porque você precisa perdoar esse papai e essa mamãe que em algum momento pode ter ficado esse registro que eu falei, e você precisa trabalhar o perdão de papai e de mamãe. Entendam que é o perdão desse papai e dessa mamãe que foram os modelos lá da infância.
Como eu disse, não quer dizer que teu papai e tua mamãe hoje estejam assim. Mas então, trabalhar esse perdão, tá? Que a gente tem formas, estratégias e técnicas, orações específicas para auxiliar nisso, para limpar do teu inconsciente esse modelinho que ficou, para que você se liberte para trazer relações com modelos de homens diferentes, porque o teu papai, ele não tem, ou a tua mamãe não tem só o modelo que não é legal. O papai tem, de repente, essas questões que eu citei, mas o papai tinha coisas boas. Então, essas coisas boas vão ser as coisas que, com o papai perdoado, aquele modelinho, você vai passar a conectar com um homem que tenha a parte boa do seu papai, tá? Sem, digamos, julgamento do que é bom ou ruim, porque é isso, o papai fez o que ele podia fazer naquele momento, tá? E hoje o seu papel não é ficar de vitimismo. Ai, meu Deus, o meu pai, gente, me passou por tudo isso, tive um pai ausente, vou casar e tô com os relacionamentos amorosos quebrados. Não é pra você ficar no vitimismo. Sai daí, levanta da cadeira e vamos entender que cada um você teve uma ação e você teve uma reação daquilo. Então, quando a gente começa a entender esses processos, tá? Essas questões que vão acontecendo, você sai da cadeira de vítima e bora, gente, vamos pra vida em todos os sentidos da vida, tá? Em todos os aspectos da vida, tá? Então, a questão de dar satisfação, voltando a isso, tem essa ligação, muitas vezes, então, de respeito com relação a pai e mãe, e aí a gente vai além, por quê? O que pode ser isso também? Um respeito à hierarquia. Pessoal militar entende muito bem isso, coisa que os civis não entendem. Tem bastante gente com dificuldade. Por que tem dificuldade? Porque foi criado, mimado, então assim, tudo a criança vira às vezes a mulher de 30 anos e aí acha e se comporta como uma infantil quando está num relacionamento e no seu próprio relacionamento amoroso. E não se ofendam de eu falar isso, porque eu passei por isso. Porque eu fui essa criança mimada, com o pai ausente, com um monte de situação e de relacionamento e tal. E aí, teve respeito em hierarquia? Então, achar que não vai dar satisfação por coisas bobas, entender essas coisas, ou vai dar satisfação por coisas bobas, ou então tu vai dar satisfação porque você está honrando pai e mãe. Porque você está respeitando pai e mãe. Porque você está respeitando uma hierarquia, seja nesse meio familiar, pai e mãe, como eu falei, ou honrando uma hierarquia no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque quem é militar tem que honrar essa hierarquia, tem que respeitar, precisa respeitar, óbvio, tá? Tanto é que por isso que tem muita gente que não consegue entrar e se adaptar no meio militar. E aí às vezes, porque isso, porque aquilo. Mas aí, o que tem por trás de tanto mimo e de tanto frufru que você recebeu na sua infância, seja homem ou mulher, né? E que por isso, não, imagina, eu tô aqui, ó, tô aqui no meu pedestal. Bom, gente, não reparem não, mas eu gosto de transformar o que eu tô falando que é pesado muitas vezes, né, a gente tem que brincar pra ficar um pouco mais leve, porque é forte, né? Mas então assim, a pessoa não, tá no pedestal, então assim, não quero nem saber de nada nem de ninguém. E aí outro ponto que a gente tem desse respeitar, relacionado ao respeito, à hierarquia, respeito a essa questão que está relacionado também a pais, honrar pai e mãe, é o ponto da autoridade. Porque vamos lá, quem que pai e mãe representam? Não é uma autoridade? Porque papai e mamãe estão te criando. Qualquer coisa, gente, vocês adaptem, porque se foi uma outra pessoa que fez o papel do teu papai, um outro homem que a mamãe casou e tal, ou vice-versa, então adaptem, tá? Você que tá me ouvindo agora e você que tá me ouvindo depois no YouTube, porque esse vídeo eu vou deixar no YouTube para quem chegou depois, tá? E ó, então qual é a questão? A autoridade. Então como você lida com a autoridade? Né? Qual é a grande dificuldade que você tem de alguém se colocar como uma autoridade? Não consegue ver essa questão da hierarquia, muitas vezes, de um chefe,
né, de um cargo mais alto que o seu e que mesmo no meio corporativo a gente sabe que tem aquele respeito. Então, este é o dar satisfação. Isso, se você não der satisfação nesses casos de respeito, hierarquia e autoridade que eu tô citando, aí, gente, você também tem problema. Por quê? Porque ou você tem problema porque dá satisfação para todo mundo, com todos aqueles baixa autoestima, autoconfiança, insegurança e tal. O problema é você ter que olhar para isso. Porque se você também não consegue respeitar isso, por quê? Né? Que ego ou vaidade pode estar aí também por trás disso, tá? Então, gente, é por aí que eu queria trazer para vocês, né? Falamos aí, passamos por pontos, tanto dos pontos e situações emocionais de não dar a satisfação, de você dar a satisfação em excesso, e com tudo que a gente falou que tem por trás disso, assim como, ok, dar satisfação em que situações? Situações de hierarquia, situações de honra de pai e mãe, situações de autoridade, ok? E de uma forma que não vai te ferir, porque se também estiver te ferindo e aquilo ali tá ali, é um orgulho, é um ego, precisamos ver por que esse ego tá tão grande, porque por trás de um ego inflado você também tem insegurança, entendeu? Então, gente, quando a gente fala de emoções humanas, a gente tem muita coisa por trás, tá? Por que eu tô falando de emoções humanas? Porque em outros mundos não tem todo esse mimimi que chamam aqui dos seres humanos. Existe uma postura mais fria para entender sem ficar de nhenhenhé e sem ficar na ilusão. Porque tudo isso que eu trouxe aqui para vocês hoje não deixa de ser um mergulho numa ilusão e vivendo o videogame, né? Então, tem bastante também disso, dessa questão aí toda. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é para vocês ponderarem. Vou deixar, como eu falei, no YouTube, tá? Eu não vou deixar no Instagram nem no Facebook esse vídeo, porque esse vídeo de hoje, ele faz parte do playlist do Poção Mágica de Gabi, como eu falei lá no início. Então, ele vai estar naquele playlist. E lembrem, assim, todas essas questões que eu trago é bem assim, para tentar te tocar, trazer assim o mais profundo do seu ser, que possa te ajudar nos entendimentos e entender às vezes que, por que tanta dor? Que ilusão é essa? Porque muitas vezes a gente faz um negócio desse tamanho aqui, né, para vocês enxergarem minha mão mais assim, desse tamanho, mas na verdade não é tudo isso. Tá? Então a reflexão que eu deixo para hoje, para vocês, com relação a você dar satisfação para todo mundo e tal, ponderem, percebam se você se encaixou em algo que eu trouxe aqui na primeira etapa, que é o dar satisfação para todo mundo e todos aqueles sentimentos que tem por trás. E aí, você está disposto a olhar para dentro de você e procurar nas profundezas do teu ser. Às vezes sentar, vamos lá tomar um chazinho com o seu demônio, você tem coragem? É duro, hein? Eu já fiz. E é por isso que hoje eu tô trazendo essas coisas pra vocês, tá? Porque pelas minhas passagens em diversas questões, eu hoje trago isso pra vocês. Então ponderem, entendam o que te feriu do que eu falei. Para e analisa. O que te feriu do que eu falei, você precisa olhar pra isso. E sair da negação que chama dentro da psicanálise, que é você olhar para aquilo e você dizer, não, imagina, eu, uma antipática, não, chata, não, eu não, eu sou bem legal. Mentira, vai ver o que as pessoas estão pensando de você. Eu já fui bem chata, agora eu tô, não sei, os amigos depois podem me falar, mas já. Então, e aí? Você tem coragem de virar e falar isso? Você tem coragem de olhar pra você e admitir que você foi chata, que você é chata, que você é antipática, que você é isso, que você é aquilo, que você é insegura? Tudo aquilo que eu já falei aqui hoje. Baixa autoestima, tudo isso foi. Tem coragem? Então tá, tô te desafiando. Te desafiando com amor, que você olhe pra dentro de você e busque, porque você vai começar a ter o pleno sucesso de todas as áreas da sua vida que você quer realizar, quando você começar a ter consciência de quais os sentimentos que te guiam para aquelas questões. E como eu disse, você resolve uma questão, vai reverberar nas outras.
vai em escala dominó, vai cair para as outras áreas. Então, se você está resolvendo a sua vida profissional, daqui a pouco você consegue mexer em alguma questão do marido, da família, enfim, tá? E dos amigos e tal. Então, são grandes pontos fortes. Momentos fortíssimos hoje de Poção Mágica de Gabi, gente. Quem teve aqui, quem tá vendo depois, gente, você lembra de algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa da família que precisa escutar alguma coisa que você ouviu aqui, porque eu não falei isso, mas às vezes a gente tá escutando e fica pensando, minha mãe tinha que ouvir isso, meu pai tinha que ouvir isso. Agora lembra, de novo, tudo bem que você pense em alguém que tinha que ouvir isso, mas desde que você tenha entendido que talvez alguma coisa tenha servido pra ti em algum ponto da tua vida, pode não estar acontecendo mais. Mas se tu olha pra trás e identifica, pois é, né, parece que daquela coisa, acho que eu fiz assim mesmo, então tem que melhorar isso. E você vai nessa busca. Então, se você tem alguém que é legal, que é legal ouvir isso, eu quero dizer, manda pra essa pessoa, tá? Vai estar no meu canal do YouTube. No link aqui da bio, eu tenho um link direto que te leva pro meu YouTube. Bem fácil, porque, gente, vamos combinar? Hoje eu recebi um negócio de uma propaganda de um curso que até me interessa até entender um pouco melhor pro ano que vem e tal. E eles me mandaram o link e não veio o link, ele veio aquele copiado, sabe? Então, assim, gente, a gente precisa facilitar um pouco. Então, tudo que eu tô conseguindo facilitar para vocês clicarem e te levar na página, eu tô fazendo o possível, tá? Então, na bio aqui do Instagram, você tem o link do meu YouTube e você chega lá, pega esse vídeo aqui e envia, compartilha para as pessoas que você ama, que você não ama, que você odeia. Compartilha com todo mundo, com os inimigos, não importa. Lembre que quando você está fazendo algo de gratidão, de amor para alguém, mesmo que essa pessoa não esteja nem aí para você, você tá ajudando a outra pessoa e isso volta pra ti. Então, vamos lá, me ajudem a espalhar esse vídeo e eu vejo vocês na segunda-feira que vem, dia 9 de novembro, às 18h20, que é uma segunda-feira. E, aliás, deixa eu comentar uma coisa aqui para finalizar total. Dia 9 vai finalizar o nosso grupo aí, fantástico, o grupo terapêutico. E eu tô muito feliz, gente, porque eu tô tendo, assim, retorno das pessoas que estão participando de virada de chave, de mudança de comportamentos, que a pessoa estava empacada na vida em algum tempo. E eu tô analisando sobre se vou ou não vou trazer aí uma nova turma ainda esse ano, tá? Então, gente, fiquem ligados, porque até para indicar para as pessoas, para quem não entrou na edição passada, quem não conseguiu pegar a sua vaga, para que na próxima que saia, que eu tô estudando ainda como fazer isso, se vai acontecer, para você realmente aproveitar essa oportunidade, porque é grande oportunidade você começar a iniciar chaves, viradas de chaves, ou se você preferir ficar aí na mesma e deixar 2020 foi pesado e tal, e não quiser fazer nada, a escolha é sua. Só que a mudança só vai vir quando você tomar a decisão de que você quer fazer algo por você, e é só você que consegue fazer isso, tá bom? Então, gente, deixo aí beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês porque a minha bateria está fraca. Então, deixo esses beijos infinitos para vocês com bastante amor, tá bom? Nos vemos aí em breve. Beijos!